Estamos com o deputado Homero Marchesi. Tudo bem? Olá, Paulo. Tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir perfeitamente. Seja muito bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Obrigado pela gentileza. Eu sei que você teve que, inclusive, alterar um compromisso de viagem para participar aqui do programa, mas eu achei muito oportuno, porque eu já entrevistei o seu advogado, falei muito sobre o seu caso, e fiquei, não vou dizer surpreso, mas achei interessante de te ver no centro da última ou penúltima leva de revelações da Vaza Toga, da Vaza Xande, da Vaza Jato do Xandão, do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo. Eu queria começar o nosso bate-papo, eu sei que você também está com o horário apertado, mas eu queria começar com o nosso bate-papo, que você explicasse da tua perspectiva como é que foi que isso desdobrou, o que foi que aconteceu. Bom, Paulo, a minha censura aconteceu num domingo, era dia 13 de novembro de 2022, e eu acordei, busquei o telefone celular para procurar as minhas redes sociais, eu usava muito, né? Ainda era deputado naquela ocasião, havia uma série de projetos de lei muito relevantes para o Estado em discussão naquele momento. Vou só mencionar para você a privatização da concessionária de energia, reforma administrativa, entre outros assuntos, escolha de conselheiro do Tribunal de Contas. Perdemos o áudio. A gente perdeu o áudio. Isso, voltei. Voltou. Obrigado, pronto. Sim, pode continuar. E procurei em algum e-mail se tinha recebido alguma mensagem, nada. A única pista que nós tínhamos era uma mensagem no Twitter, assim que eu entrava no Twitter, de que a conta havia sido retida por alguma determinação legal no Brasil. Mas não dizia quem, por quê, quando, a mando de qual tribunal. E aí começava uma saga nossa, Paulo, minha e dos meus advogados, você já mencionou um deles, o Frederico Junkert e o Tomé Sabag, para tentar descobrir, afinal de contas, o que tinha acontecido. Nós movemos 2 ações judiciais. Eu também sou advogado, fui colega de ambos. Nós movemos 2 ações judiciais. Uma contra a Meta e a outra contra o Twitter. Conseguimos as liminares, mas há uma demora natural no processo judicial, e aquilo me incomodava muito, até que 2 semanas e meia, 3 semanas depois do fato, eu lá na Assembleia Legislativa do Paraná, eu peguei o telefone e liguei para o gabinete do Alexandre de Moraes. Eu estava observando o que acontecia no país, muitos perfis também sendo retirados, falei, será que ele é o autor disso? É importante dizer que a gente já havia também oficiado o STF e o TSE para perguntar se tinha algum processo contra nós. O TSE disse que não. A presidência do STF, a pessoa da ministra Rosa Weber, havia dito que não também, que não havia processo. Se houvesse processo sigiloso, ela não podia dizer. Então eu resolvi ligar. Estava muito incomodado com aquilo estava me chateando muito. Liguei para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, era final do expediente. Fui atendido pela servidora do gabinete dele, me identifiquei, falei para ela, olha, eu sou deputado aqui no Paraná, será que tem alguma ordem de censura contra mim? Porque já faz quase 3 semanas que eu estou sem as redes sociais, eu tenho notado o que está acontecendo no país, talvez tenha vindo de vocês. Ela me pediu que esperasse, depois de 5 minutos voltou ao telefone dizendo, deputado Homero, é do Paraná? Tem sim, tem uma ordem contra você. Falei, tem? Mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ela falou, isso eu não posso dizer. Que esculhambação. Exclamação total, isso eu não posso dizer. Né? O senhor que constitua... Nem na Zâmbia. Eu acho que nem na Zâmbia é assim. Com certeza. Nem na Bissau. Eu acho que é uma esculhambação dessa. Mas continua. Nós estamos falando de um dos 11 ministros do principal tribunal do país. Ela me disse, não, constitua um advogado, ele tem que vir aqui no gabinete do ministro em pessoa, ele tem acesso aos autos que são em papel, é um processo sigiloso, portanto vai sair a cópia com uma marca d'água, ele não pode ser divulgado, sob pena de responsabilização penal, e aí você vai saber o que aconteceu. E assim a gente fez, constituímos um advogado em Brasília, que fez a cópia para a gente, e aí começamos a analisar, e aí outra surpresa, né? Eu havia sido censurado por um pacote de publicações, entre as quais algumas que eu não havia feito, né, que foram atribuídas para mim pelaquela agência de espionagem
que existe no TSE, que antigamente se chamava Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, hoje tem outro nome, mas havia um relatório lá do Talhaferro. Isso. O relatório foi feito por ele, assinado por ele. Na madrugada de sábado para domingo, o relatório chegou ao gabinete do ministro no começo da manhã de domingo e ele já determinou a remoção de todas as minhas redes sociais do ar sob pena de uma multa altíssima para as redes. E ali a gente ficou sabendo o que aconteceu, né? E começamos também a nossa saga daí de tentar restabelecer as nossas redes, porque a publicação foi atribuída indevidamente a mim, algumas publicações, não havia nenhum problema na publicação que eu havia feito, que só divulgava o local. É importante dizer, doutor, porque a publicação dizia que você tinha compartilhado a localização dos hotéis do ministro, é isso mesmo? Qual era... Isso. Eles vieram entre as publicações foram... E aí, uma das atribuições lá, uma das motivações para a retirada das suas contas teria sido essa de que você teria compartilhado o endereço do hotel deles aqui nos Estados Unidos, não foi isso? Isso. Uma dessas publicações que estavam no relatório indicava o endereço de um hotel. Eu não sei até hoje se era o hotel em que eles tinham ficado, né? O Talhaferro disse que essa publicação fazia menção a esse hotel, mas a minha publicação não fazia. A minha publicação, basicamente, Paulo, ela reproduziu o banner do evento que foi divulgado pela entidade que organizou o evento, a LID, de São Paulo. Inclusive, quem estiver interessado pode até hoje procurar na internet evento no Harvard Club, em Nova York, com os ministros do STF, que iriam palestrar sobre democracia e liberdade. Está lá, todas as informações, inclusive o endereço. Eu simplesmente reproduzi essas informações nesse banner e subi na minha rede social. Eu só escrevi oportunidade imperdível. Evidentemente eu estava sendo irônico, mas eu não estava instigando nada a ninguém, né? E se estivesse instigando um protesto, evidentemente isso não teria nenhum problema, né? E o ministro não gostou. O relatório indicou que os banners teriam chegado à agência de espionagem por meio de uma denúncia anônima. Hoje nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O próprio ministro pediu a um juiz auxiliar seu que encaminhasse esse e os outros banners, provavelmente, para que fosse feito o relatório e fosse adulterada a menção à origem da comunicação. Ao invés dele, teria sido de uma denúncia anônima. E qual é a tua... E esse é um ponto importante, né? Nós temos nesse processo, primeiro que a defesa do ministro Alexandre de Moraes, eu não gosto de chamar de ministro Alexandre de Moraes, a defesa do Alexandre, num primeiro momento, que foi repetida por outros ministros do STF, foi a de que todas as investigações estavam já em curso, eram contra alvos que já tinham algum tipo de investigação, e depois disseram que foi tudo muito correto com a participação da PGR e por aí vai. E a gente vê no seu caso que não foi nada disso, que não havia investigação contra você e que a denúncia que tinha vindo diretamente do ministro foi atribuída como uma denúncia anônima no seu caso, né? A gente tem, não precisa você falar isso, Homero, mas pode deixar que eu falo, a gente tem uma fraude processual acontecendo em curso e que demoliu completamente as versões que originalmente tinham sido defendidas pelos ministros. De tal forma que eu não vejo mais defesa da parte deles. Não há mais defesa, não há mais uma tentativa de dizer que o que houve foi legal. Há simplesmente um silêncio sobre o caso. É uma fraude processual, é uma atuação criminosa do gabinete do ministro e viola uma série de princípios, né, Paulo? Primeiro, que viola o princípio acusatório, que marca o processo penal brasileiro, em que as funções de investigação e acusação não cabem ao judiciário, porque isso significaria comprometer a imparcialidade judiciária. Depois nós temos a violação à distribuição de competência. Eu era deputado estadual, eu nunca tive foro no STF. Deputados federais têm foro no STF, não deputados estaduais. E o crime também não era um crime a ser julgado no STF. Aí vem a violação aos princípios, ao contraditório, ampla defesa, ao devido ao processo legal. Aquilo não era um processo, aquilo era uma indústria de censura. O próprio Ministério Público, no meu caso,
ao menos, recorreu e fez um recurso muito substancial, um recurso de mais de 30 páginas em que discorreu sobre uma série de ilegalidades da própria decisão e pediu o trancamento do inquérito. O próprio Twitter também recorreu e a gente fez o recurso. E aí, um mês depois, Paulo, sem enfrentar nenhuma das alegações, tanto nossas quanto do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes disse que havia recebido naquela tarde a visita do Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional, pedindo o desbloqueio das redes sociais de deputados federais. E insinuando que, por uma mera liberalidade de Natal, né, o coração dele estaria quente naquela tarde, ele devolveria as redes sociais para os deputados, que também tiveram a sua liberdade, a sua imunidade parlamentar violada. Só que ao fazer isso, ele esqueceu de devolver o meu Instagram. Na hora de escrever a rede, ele esqueceu de devolver o Instagram. O que levou a gente a novos recursos. E aí ele, ao meu ver, ele cozinhou bastante o galo, né? Acho que estava se divertindo com a situação. Eu só teria a rede social devolvida, a última delas, o Instagram, que para mim é mais importante até hoje, 6 meses depois, quando ele desclassificou o fato para um juiz de primeiro grau, ao notar que eu não havia sido reeleito, como se eu tivesse tido alguma vez foro lá. E aí o juiz federal, em primeiro grau, ao considerar que não havia irregularidade, devolveu as minhas redes sociais. Que loucura. E esse caso, né? Depois ele cassou o magistrado e mandou investigar o magistrado que decidiu em seu favor, não foi isso? Isso. Aí, Paulo, nós entramos com uma ação de indenização por danos morais, alegando uma série de erros judiciários que aconteceram no caso. E conseguimos uma vitória. Sim, a Justiça Federal... Trouxemos o doutor Frederico aqui. Exatamente. A Justiça Federal nos reconheceu o dano moral e condenou a União. Eu era obrigado a processar a União, a gente não pode processar a autoridade, né? Condenou a União a me indenizar em R$20 mil. Essa sentença foi divulgada pela imprensa, eu acho que aquilo também incomodou muito o ministro Alexandre de Moraes. De alguma forma, a AGU adotou uma medida muito inusitada nesse tipo de caso, né? Uma ação ajuizada no juizado especial, uma ação de dano moral, apresentou uma reclamação para levar o caso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que teria havido violação à competência do Supremo Tribunal Federal. Altamente, uma tese bastante forçada, mas foi suficiente para o ministro cassar a decisão, cassar a sentença e, mais do que isso, mandar processar o juiz responsável por ela no CNJ. E ele, no despacho, ao fazer isso, também já escolheu o relator no CNJ, seria o relator Luiz Felipe Salomão, que instaurou o processo contra o juiz que aplicou corretamente a Constituição no meu caso. Hoje, diante das revelações feitas pelo jornal Folha de São Paulo, aliás, é importante dizer que foi um trabalho bem feito pelo jornalista, porque ele foi bem preciso na descrição do que aconteceu no meu processo. Hoje, Paulo, eu já questiono quem é que pediu para a AGU entrar com essa reclamação. Porque o que a gente nota é que o Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no país sem uma legião de pessoas voltadas a baixar a cabeça para ele e seguir ordens manifestamente ilegais. São os Eichmann do Brasil, né? Eichmann, você sabe bem, o oficial nazista que chocou Hannah Arendt porque parecia para Hannah Arendt uma pessoa boa, né? E ele só alegava dizer que estava cumprindo ordens ao mandar os judeus para os campos de concentração. O Alexandre de Moraes não existiria no Brasil sem essa legião de Eichmanns e uma série de órgãos, como o Judiciário, a AGU, o CNJ, o Ministério Público Federal, o Senado, né? E aí Rodrigo Pacheco é concurso nisso, enfim. E realmente o que você falou é a mais pura verdade. Se não fossem os documentos da Vaza Toga, o Alexandre, nós nunca saberíamos que ele te censurou com base numa mentira que ele mesmo inventou. Né? Essa história do relatório tendo sido obtido por uma denúncia anônima, e que, na verdade, é anônima do Alexandre, né? A pessoa que te censura é a mesma que te denuncia, a mesma que cassou a decisão que restabelecia o seu acesso, a mesma que perseguiu o juiz que tomou a decisão. Há algum tipo de ação, Homero, que você, diante dessas revelações, esteja tomando ou pretenda tomar?
Nós estamos pensando nisso, Paulo. Quando houve a reclamação e a sentença foi cassada, eu recorri para o Supremo Tribunal Federal. Até agora não teve nenhum movimento, o recurso eu não sei se terá, porque os demais ministros do STF, me parece claramente também, estão fechados com o Alexandre de Moraes, sabem das arbitrariedades que acontecem lá. Quando a censura comigo aconteceu, eu fiz questão de comunicá-los. Eu fui aluno do professor Fachin por 4 anos, na Federal do Paraná. Eu fiz chegar a ele, como aos demais. Saí ileso. É claro que a gente era ideologicamente muito diferente. Né? Ele tinha qualidades como professor, são inequívocas, né? Mas eu fiz chegar a ele e a outros ministros do STF por e-mail. Não era algo recomendável de se fazer, mas eu era deputado na ocasião, acho que eu tinha mais do que o direito, o dever de fazer isso. Né? Eu não ia deixar o país em que eu prometi defender virar uma esculhambação total. Eu comuniquei todos eles, eu mandei cópia do processo para todos eles. Eles sabiam exatamente o que acontecia no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E espero que, de alguma forma, possam reagir. E acho que foram espertos, viu, Paulo, porque eles escalaram Alexandre de Moraes para ser o ponta de lança do tribunal. E alimentaram a vaidade dele e ficaram por trás dando cobertura. Num momento como esse, em que o Brasil percebe, enfim, quais eram os métodos do ministro Alexandre de Moraes, que a atividade dele era um puro exercício da força, puro exercício do poder, não tinha limite algum na lei ou na Constituição, eles ainda podem dizer que não sabiam exatamente. Eles ainda podem, de alguma forma, salvar suas biografias e assim continuar suas visitas em Harvard Clubs, em universidades do mundo afora, enquanto o ministro Alexandre de Moraes vai assumir aí para sempre uma pecha de alguém que não cumpre a Constituição. Esse momento ao qual você está se referindo é muito importante. Eu queria primeiro a tua avaliação do que você achou como um todo das revelações da Vaza Toga até agora e em seguida dos impactos que isso está tendo para a sociedade brasileira. Eu acho que são revelações fundamentais porque abre o olho, enfim, de uma parte da população que ainda não havia despertado para isso. Primeiro porque tinha interesse em ver os seus inimigos punidos, né, naquela lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois porque eu acho que o Alexandre de Moraes, e aí com apoio relevante da chamada grande imprensa do Brasil, ele foi muito competente em construir uma narrativa. Uma narrativa de que havia milícias digitais no país, uma narrativa de que efetivamente estava se preparando um golpe no país, né? Uma narrativa de que críticas eram ataques a instituições, que críticas eram a tentativa de abolição do Estado de Direito. Ele foi competente em fazer isso, né? E agora as pessoas começam a perceber que a grande hipocrisia que envolvia a atividade dele, porque quem é que tinha milícia digital? Quem é que tinha gabinete do ódio, senão ele próprio? Quem é que tentava abolir o Estado de Direito, senão ele, que passava por cima de todas as regras processuais? Quem é que produzia fake news, senão ele, que inventava o fundamento para ir atrás das pessoas que ele não gostava? Você veja, mais do que nunca está ilustrada numa pessoa aquela máxima, né? Acuse-os do que você faz. E isso é um resumo do que o Alexandre de Moraes fez nos últimos anos. Eu espero que a população entenda a gravidade disso e que possa, de alguma forma, haver, de alguma forma, a responsabilização dele. Se não a curto prazo, mas pelo menos a médio e a longo prazo. Eu estava uma vez assistindo o seu programa, você falou uma coisa interessante, que o chicote pode mudar de mão. Né? Muitas vezes, o poder muda de mãos muito mais rapidamente do que a gente espera. A história está cheia de exemplos disso. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento, primeiro para que ele sirva como constrangimento, para que pessoas que estão sofrendo ainda possam, de alguma forma, falar, viu, o que eu estava falando é verdade. E para que novas ilegalidades não sejam cometidas. Esse constrangimento funciona. Em segundo lugar, Paulo, para fazer uma historiografia oficial desse momento no país, para que no futuro, quando o poder mudar de mãos,
Alexandre de Moraes e aqueles que o empoderaram possam ser responsabilizados. Porque vai chegar essa hora. E é por isso, Paulo, que quando a pessoa está com o poder nas mãos, mesmo nesse momento, e talvez principalmente nesse momento, ela tem que ser decente, honesta e respeitar os outros. Porque nada é para sempre e o mundo não gira, ele capota, como se diz, né? É verdade, é verdade. Não sei se você vai conseguir, eu sei que você mora no Paraná, não sei se vai conseguir estar no 7 de setembro, mas tomara que consiga para representar a gente lá. Gosto muito da sua postura, viu, Homero? Obrigado, Paulo. A propósito, Paulo, eu sou Figueiredo também, meu pai era Paulo Figueiredo. Ah, é? É, o nome do meu pai era Paulo. Que legal, que coincidência bacana. Sim, verdade. Que legal, que bacana. Obrigado, Homero, muito obrigado aí pelo seu tempo, parabéns pela tua altivez, continua aí confrontando e incomodando esses caras e Deus te abençoe, viu? Amém, Paulo. Muita gente pergunta para mim, mas você não fica decepcionado, não fica sem forças? Eu acho que no final das contas, Paulo, essa é uma luta eterna. As pessoas precisam perceber isso. E como uma luta eterna, ela nunca vai estar ganha, mas ela nunca está perdida também. O que cabe a gente? Cabe a gente lutar. Enquanto nós estivermos aqui, fazer a nossa parte para entregar o bastão para as futuras gerações. Porque eu me recuso a viver num país administrado por gente tão ruim como aquelas que estão mandando no Brasil hoje. E, pelo menos, ainda que a gente perca no final, ou perca por bastante tempo, nós vamos lutar até o fim. É isso aí, é muito melhor. E é melhor viver assim, né? É melhor viver lutando pelo certo do que se entregar e se contentar com o que é errado. Que aí você não tem uma vida de verdade, né? Você é meio homem, você não é um homem de verdade. Homem com O maiúsculo, como brinca o meu pai de vez em quando. Então, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, viu, Homero? Parabéns aí pela tua atuação. E que bom, né? Que o meu caso, o seu caso, que bom que a gente começou a ter um pouco de luz sobre eles, né? Porque nós ficamos aí quanto tempo sem saber o que estava acontecendo, essa situação de... Eu não liguei para o gabinete do Alexandre para saber, não. No meu caso, foi mais interessante. Foi um policial federal, que era a minha fonte dentro da Polícia Federal, que me falou, ó, tem essa e essa ordem contra você. Mas você acredita que até hoje, Homero, estamos aí, a minha censura foi em 30 de dezembro de 2022. Até hoje, eu não recebi uma comunicação formal de nenhum tipo, de nenhuma autoridade brasileira. A coisa mais próxima que eu recebi foi agora, ontem, que o YouTube me confirmou que a minha conta, no meu canal no YouTube principal, meu canal que tinha 1.100.000 inscritos, que era o canal Paulo Figueiredo Oficial, ele continua bloqueado por uma ordem do Supremo Tribunal Federal de 30 de dezembro de 2022, como tinha me dito a minha fonte. Mas até hoje nenhum tipo de comunicação formal, cara. De repente eu vou fazer isso, vou ligar para o gabinete do ministro e falar, olha, tem ordem aí contra mim? Eu tenho certeza que está falando a verdade, porque foi o que aconteceu comigo. É isso mesmo, ele não se preocupa nem sequer em comunicar às pessoas da existência de um processo. É o processo pós-moderno, ele inventou o processo pós-moderno no mundo. A única coisa boa que eu sei, Mero, é que vem revelações piores do que as que nos envolveram na vaza-toga daqui para frente. Então eu sei que tem algumas coisas bem cabeludas que vão vir por aí, virão, coisas envolvendo fraudes processuais ainda mais graves, envolvendo uma seleção de alvos ainda mais enviesada politicamente, coisas bem complicadas. Mas, mais uma vez, Homero, muito obrigado, eu sei que você está com horário. Um abraço. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos que nos acompanharam. Tudo de bom. Esse caso do Homero é um caso que tinha que ser abordado, né? Absolutamente escabroso. Um deputado que descobre que tem os perfis censurados porque ligou e falou, deputado Homero, tem sim, tem bloqueio sim, constitui um advogado, passa aqui.
realmente é um negócio digno da Zâmbia. E junto, né, nessa confusão toda que nós tivemos em relação a esse caso envolvendo o Alexandre de Moraes, a gente teve um novo caso, que foi o caso envolvendo o aeroporto de Roma. Essa história do aeroporto de Roma, que eu acho uma das grandes histórias, acho que desde o primeiro momento aqui eu disse a vocês, né, que essa história ela tinha um potencial de derrubar o Alexandre, a história do aeroporto de Roma. Então nós tivemos essa notícia agora de que o filho do Moraes deu um tapa na nuca do Roberto Mantovani no aeroporto, segundo o perito. Se você não leu essa notícia, ela está no site do Paulo Figueiredo Show, rapidamente. Eu vou fazer um resumo aqui para você, que a defesa da família obteve um laudo técnico das imagens que constatou que o Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes, deu um tapa na nuca, deu um pedala Robinho, um pescotapa no Roberto Mantovani. E é do professor Roberto Molina de Figueiredo, que não é meu parente, aos que me perguntaram, apesar de, naturalmente, ele ter um bom DNA corajoso, é um perito muito conhecido na justiça, e ele mostra o que aconteceu. E tem um trecho dele absolutamente assustador que eu vou ler aqui para vocês. Na forma como as imagens 59 e 61 foram apresentadas no relatório número 004/23, o da Polícia Federal, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas na imagem 59 e 61 foi suprimida. Olha a gravidade do que esse cara está falando. O perito está dizendo que no relatório da Polícia Federal, no perícia, sei lá o que, da Polícia Federal, uma imagem foi suprimida. Tal cena, e não é qualquer imagem, tal cena de extrema importância mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes, contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto do Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi. Olha que loucura essa história, que coisa louca. Ainda conforme o perito, ao se referir a uma peça da Polícia Federal, olha o que o perito diz. É curioso que justamente nesse ponto há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório número 004/23, tendo sido a numeração das imagens 59 e 60 duplicada. Ressalte que a numeração duplicada refere-se a imagens distintas. O que o perito está dizendo aqui é que o autor do relatório da Polícia Federal cometeu crime. É importante também observar fraude. É importante também observar que entre a primeira apresentação da imagem numerada como 60 e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, há um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação de posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames que mostrariam a agressão de Alexandre Barsi e Roberto Mantovani. Supressão de frames é uma coisa muito bonita para dizer trecho do vídeo apagado. Tal fato ficaria ainda mais evidente caso tivesse sido preservado o timecode, que não foi. De qualquer modo, se ainda parar alguma dúvida, essa pode ser dirimida com a visualização do vídeo. Caso tivesse sido permitido aos peritos aqui signatários obter a cópia dos vídeos, porque eles não puderam obter cópia, ou apenas a captura dos frames de interesse, tal situação estaria aqui ilustrada inequivocamente com imagens de boa qualidade. Ou seja, acho que é o Dias Toffoli que está conduzindo esse processo. Ele está protegendo o Alexandre de Moraes. E eu disse a vocês, quando saiu essa história, os que me acompanham há mais tempo sabem, quando saiu essa história eu falei,
Eu falei, saiu a história, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, se não sair no Fantástico, nesse domingo, o vídeo vazado completo, é porque a versão do Alexandre de Moraes é mentirosa. E eu falei isso inequivocamente. O vídeo nunca vazou, nunca veio ao público, nunca veio a público, e em vez disso a gente teve o Globo fazendo aquela charge ridícula, recontando a história. Vocês devem lembrar, olha, o Bruno vai colocar aqui, essa charge, deixa ela aqui um pouquinho pra gente, Bruno. Porque é necessário colocar isso aqui para vocês, porque isso foi o que o Globo, sem ter visto, disse que aconteceu. Esses são os responsáveis. O Globo, ao ver um cidadão vítima de um ministro que mandou 6 carros da Polícia Federal às 8 horas da manhã, não, às 6 horas da manhã, perdão, de um domingo, na casa de um sujeito que tinha tido ali um conflito com ele, o Globo tomou esse lado aqui. Isso aqui foi o que o Globo fez. Quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, senhores do Globo, que os senhores ficam chateados, é por isso aqui. É por isso aqui. E aquilo não foi uma ação contra o Roberto Mantovani. Você que está em casa precisa entender isso. Essa ação foi contra você. Porque ela foi para impedir que você confrontasse os ministros. É para dizer, olha, quem vier nos incomodar, é isso aqui que vai acontecer. E não tem justiça. Cai na mão do Dias Toffoli, o Dias Toffoli sumiu com o vídeo. E eu já tentei conseguir esse vídeo de tudo que é jeito, com o pessoal da Itália, etc. Mas um dia vocês vão entender, eu estava até falando isso no meu grupo de patronos, pode tirar o tapa na cara, Bruno. Um dia vocês vão entender, eu estava até conversando com o pessoal no grupo de patronos, que a articulação da direita no mundo, ela simplesmente não existe. Não tem articulação da direita. Paulo pede para um deputado, não sei, ninguém tem acesso, as pessoas não têm. Eu construí algo aqui, estou construindo algo nos Estados Unidos, estou tentando construir agora em Portugal, mas eu não tive tempo de ir a Itália para construir uma rede, porque não é possível, né? Você vê que loucura. A direita está, em tese, no poder na Itália com a Meloni. Tem um monte de deputados de direita. Eles adoram o Bolsonaro, inclusive. Mas ele não tem um deputado para virar e falar, cara, pressiona as autoridades aí para conseguir uma cópia dessa fita. Eu ainda vou ter. Calma. É porque, assim, um dia, né? Eu ainda não tive tempo de ir para a Itália, mas um dia que eu tiver recursos infinitos, né, eu vou passar a fazer só isso. Vou ficar ainda. Eu tenho que ir para a Itália, tenho que ir para a Holanda, tenho que ir para a Bélgica, lá no Parlamento Europeu, mas se eu fizer isso, quem que vai pagar as contas, né? Tenho família para cuidar e tal, mas um dia, moral da história é que a gente não arrumou essa cópia desse vídeo, que para mim vai ser o batom na cueca. Mas a gente já tem, por exemplo, os italianos, né? A polícia italiana já tinha chegado às mesmas conclusões do perito da defesa quando eles analisaram o vídeo. Coloca aí a imagem da perícia da Itália pra gente, Bruno. Tá aqui. Para quem não fala italiano, está escrito aqui o seguinte: a 18:39:12 foi detectado um único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade, no caso, personalidade, o Alexandre. Na circunstância, esse último, o filho da personalidade, né, provavelmente exasperado pelas insistentes agressões verbais recebidas, e é isso mesmo, político, pessoas estão aí para serem xingadas, agitou os braços com o membro superior esquerdo, tocando o pescoço do antagonista, que ao mesmo tempo realizou a mesma ação com o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Barço de Moraes. Bruno, volta para o impactando levemente, bota o que o Globo colocou como impactando levemente o Alexandre de Moraes, a foto, o tapa. Impactando levemente. A tapa do Batman no Robin foi impactando levemente.
Você também tem a Associação dos Peritos. A Associação dos Peritos no Brasil também já tinha alertado para essa perícia fajuta da Polícia Federal. Diz o texto, tá aqui, nota pública. A CPF manifesta preocupação em relação à análise da Polícia Federal sobre o caso do ministro do STF. De quando é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus alfarrábios. Eu tenho aqui, deixa eu abrir o link. Eu queria ter visto a data, não anotei. Isso é de 6 de outubro de 2023. Vai fazer quase um ano. E aí diz aqui, ó, no texto deles, dizem: é preocupante que os procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem, abre aspas, prova pericial. Ou seja, o relatório da Polícia Federal não é um procedimento pericial, uma vez que não atendem às premissas legais como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais da natureza criminal. O COD, diz a nota dos peritos, de outubro de 2023. O Código de Processo Penal CPP, a lei a lei tarará, coadunam na imprescindibilidade da produção isenta da prova no processo criminal por peritos criminais dotados de autonomia técnica, científica e funcional, prerrogativa necessária para assegurar a idoneidade da prova justa e equidistante das partes. E diante dessa porcaria aí, lembrem que o primeiro delegado dessa história que estava cuidando do caso, o cara não aguentou. Não tem como você justificar um troço desse, um relatório pericial falso. Um relatório da Polícia Federal fraudulento. Então o primeiro delegado tentou ali, foi malandro. Tocou para o lado. É o que eu digo, que você tem, essa história de estou cumprindo ordem, isso não existe. Você sempre tem a opção de não cumprir ordens. Então ele tocou para o lado, falou, não teve crime, fica por isso mesmo, dito pelo não dito, tá tudo certo, encerrou o inquérito, bola para frente. Daí, o Xandão foi lá, agiu, e eles trocaram o delegado e arrumaram uma putinha que adulterou as imagens e produziu um relatório falso. Os tais cachorrinhos que o deputado Eduardo Bolsonaro até assistiu aqui o Paulo Figueiredo Show, depois trocou na tribuna para putinhas, as tais putinhas da Polícia Federal são essas. E quando eu digo putinhas, eu estou dizendo putinhas mesmo, não é que, Paulo, você deveria usar um termo, tá bom, meretrizes, damas que trocam favores por dinheiro. Vocês não lembram o que aconteceu com esse novo delegado? O que aconteceu com ele? Delegado que indiciou os 3 por ofensa morais, o que ele fez? Ganhou um puta carguinho na Europa. Você vai me dizer que não é putinha? Teve um que falou, não, porra, toca pro lado, encerra aí, ninguém viu nada. E teve o outro que falou o seguinte, vou agradar o meu sugar daddy, e aí ele vai me mandar para a Europa com todas as despesas pagas. E eu digo o seguinte, o pessoal o Senado tem uma oportunidade de ouro maravilhosa, porque esse caso é muito batom na cueca. O Rodrigo Pacheco está pressionado. Aumentem mais um ponto de pressão, senadores. Cabe aos senhores a supervisão do Poder Judiciário, o poder de check and balance, o poder de fiscalização. Isso é um caso de interesse nacional que não tem nenhum motivo para estar em sigilo. Peça para borrar o rosto das pessoas não envolvidas. Isso é tão fácil, qualquer aplicativo de celular faz isso. Tem um site de vídeos que, se vocês entrarem, a maioria das pessoas estão com as imagens do rosto borrado. Não vou dizer qual é o site, mas é um site que fazem coisas muito menos salientes, muito menos promíscuas do que está acontecendo aí. Então vocês peçam, borrem o rosto para preservar e divulguem, fiscalizem, vejam, exerçam o trabalho de vocês, façam um requerimento ao presidente do Senado. Custa nada. Deixe ele em desgaste.
Esse caso é maravilhoso. Não vale chamar esse cara que está na Europa, esse delegado da Polícia Federal? Não tem nenhuma comissão de segurança da Câmara. Não dá para chamar esse delegado para esclarecer esse caso com ele, não? Porque a gente tem um perito dizendo que um delegado da Polícia Federal está cometendo fraude. Um perito renomado. Eu, Paulo Figueiredo, acho que vale uma convocação. E é isso, gente. Vocês têm que aprender a fazer oposição. Fazer oposição é isso, é catucar, encher o saco. E esse caso é muito batom na cueca. Aproveitem o mau momento do adversário, que vai se agravar. Eu digo que vai se agravar porque eu já falei aqui. As reportagens da Folha vão continuar. Tem gente que está falando já na internet. Acabou a vaza-toga. Eu falo, queridos, o mais grave ainda não saiu. Eu sei de pelo menos 2 bombas que vêm por aí. Tem mais, porque eu não sei de tudo, mas eu sei de 2 bombas que vêm por aí. Vão deixar evidentes as fraudes processuais, fraudes cometidas pelo Alexandre de Moraes, e também o critério político das ações dele. Não vai ter como se defender. Eu sei que tem mais desdobramento. Infelizmente não dá para eu falar todas as coisas para vocês, né? A gente tem que esperar os desdobramentos, mas acho que a gente vai ter até uma outra surpresa, uma outra reviravolta, um outro plot twist, como a gente diz em inglês, nos próximos dias. Quem viver, verá. E o que está faltando, e esse está faltando um pouco, nesse momento, para empurrar, é um pouco de engajamento da população. Eu confesso que eu sou o cara, vocês podem chamar isso de populismo, eu sou o cara que acredita na sabedoria popular. Eu acho que o povo tem muito mais condições de saber até melhor do que eu. Pura e simplesmente. Né? São milhões e milhões de cabeças pensando. E eu só procuro aqui ser o comunicador para a gente trocar opiniões livremente. Mas eu confesso que no caso do abaixo-assinado do Alexandre, pelo grau de engajamento, até pela audiência que a gente tem tido nos programas, estamos com mais de 20 mil pessoas nos assistindo aqui num programa comum de terça-feira. Eu esperava que a gente já tivesse aí umas 2 milhões de assinaturas no abaixo-assinado do impeachment, pelo menos umas 2 milhões. Pô, tá com 1.100.000 ainda. Eu fui olhar os números de hoje. Não sei se você tem a imagem aí, Bruno, depois coloca pra gente. Só estavam com 1.135.000, uma coisa assim, e hoje tinham assinado 7.000 pessoas. 7.000 pessoas, tem 20.000 pessoas nos assistindo. Eu nem botei o Instagram hoje, devia ter colocado. E 7.000 pessoas assinaram esse abaixo-assinado hoje. Aliás, quem assinou, por favor, fale aí no chat. O pessoal está engajado com o negócio de faz o M. Já vou falar sobre isso mais tarde. Pelo amor de Deus, gente. Prioridades. Prioridades, pelo amor de Deus. A gente tem vídeos de deputados, já os deputados estão fazendo, as pessoas não estão vendo a oportunidade. A Folha de São Paulo partiu para cima do Alexandre. Vocês viram esse editorial? O editorial acho que de ontem foi poderosíssimo. Esse editorial, Alexandre de Moraes insiste na anomalia, ministro abre novo inquérito sobre conversas de seus assessores, em que atua como interessado, delegado, juiz, prática afronta o devido processo. Leiam esse editorial, porque esse editorial é a Folha encarando o Alexandre. Porque esse inquérito é um inquérito em última instância contra a Folha. E a Folha não partiu para composição, eu não vi o Glenn Greenwald recuar nem 1 milímetro, a Folha partiu para dentro. E tem um trecho especificamente tem um trecho especificamente desse editorial que diz o seguinte, vocês podem reparar aqui, eu falo assim, os tempos mudaram e as ameaças institucionais já acabaram. O que é isso? Isso é a Folha, sendo a Folha, dizendo, não, esses abusos, eles até valiam na época que as ameaças institucionais estavam em curso.
Eles falam até num dado momento, o Lula já ganhou, ele já assumiu. Não tem mais por que você ter esse poder. E tem duas formas de você ver isso. A primeira é que você observar que, de fato, esses caras são e foram, sim, responsáveis por nós termos chegado onde chegamos. Eles endossaram todas essas censuras diante da loucura de acreditar que existia um risco para a democracia, sem ver o evidente risco à democracia que agora está voltando para mordê-los, né? Ou seja, o risco para a democracia não era um tirano com poderes ilimitados. O risco para a democracia... Tem até mais uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Me mandada aqui justamente por um dos advogados envolvidos no caso. Mas o risco para a democracia, segundo eles, era a velhinha rezando o terço lá em frente à outra que pintou de batom a estátua. E não o tirano que tinha poderes ilimitados, inclusive para abrir processos contra jornais. Olha o impeachment. 7.270 pessoas assinaram hoje, mas que vergonha! Que vergonha, povo brasileiro! Que vergonha! A Folha de São Paulo está partindo para cima. A outra forma de você utilizar, de você ler isso, é a seguinte: o que o editorial da Folha de São Paulo está dizendo é: o Alexandre não tem mais utilidade. Ele já pode ser descartado. E ele vai ser descartado. Estou olhando para você aqui e estou dizendo: o Alexandre vai ser descartado. Só depende de nós. Ele já sentiu a pressão. Semana passada eram várias notícias sobre o fim do inquérito. Agora ele teve que voltar atrás. Nesse inquérito da perseguição, as fontes da Vaza Toga, ele teve que voltar atrás. Bota aí pra gente, Bruno. Notícia do quê? Da CNN, né? Notícia da CNN. Vai ter que... Já tá tendo que voltar atrás. Então, ele tá que nem... Tem uma notícia da Folha de São Paulo que saiu agora, às 12h54, não? Pouco antes do programa. Vamos ver se eu mando para você, Bruno. Moraes soma apurações em que é o próprio afetado com abertura de novo inquérito. Folha de São Paulo. O inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes sobre vazamentos de mensagens trocadas entre auxiliares se soma a outras investigações conduzidas pelo ministro que tratam de assuntos relacionados a ele próprio. Isso é uma pancada. Vale ler. Ao abrir esse inquérito de ofício, sem provocação externa, Moraes relacionou o vazamento e a publicação das comunicações informais feitas pelo seu gabinete no STF e o TSE a uma organização criminosa que teria o objetivo de estabilizar as instituições, fechar a corte e conseguir, abre aspas, o retorno da ditadura. A Folha de São Paulo, que é a volta da ditadura. Procurado por meio da assessoria, Moraes não se manifestou. A menção a um ataque às instituições ter servido como argumento para que o ministro acumule apurações sob o seu comando desde 2019, com um controverso inquérito das fake news e seu desdobramento. Não fiquem loucos. Deixa eu ver se eu mando. Não sei se o Bruno vai conseguir colocar aqui pra gente. Eu vou botar aqui no... Mandei aí, Brunão. Mas não fiquem loucos. Eu estou lendo a Folha de São Paulo. Quando foi aberto, o inquérito das fake news dizia que tinha como intenção, abre aspas, investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais, infrações que possam configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares. E a Folha de São Paulo aplaudiu. Mas diz agora a Folha de São Paulo, acabou servindo de motivações para diversas decisões do ministro. Moraes agora associou o inquérito do vazamento ao das fake news. Assim manteve-se como relator. Esse novo processo foi aberto após a Folha revelar que o gabinete do ministro no STF ordenou por mensagens de forma não oficial a produção de relatórios, babá. Aí eles citam aqui, explicam o relatório das fake news e vão. Em ocasiões anteriores, o ministro do STF abdicou de algumas investigações sob o argumento de que não é suspeito
ou impedido de decidir a respeito de seus andamentos. O principal caso de que ele abriu mão, mas apenas de parte dele, é de maio deste ano, quando Moraes determinou à Polícia Federal que prendesse 2 suspeitos de envolvimento ou ameaça a ele e aos seus familiares. É o que eu estou dizendo. Na ocasião foram presos fuzileiro naval, babá. Em seguida, o ministro declarou impedido de permanecer no caso em relação às ameaças contra sua família, mas permaneceu com a relatoria relacionada à suspeita do crime de tentativa de abolição do Estado de Direito com emprego de violência ou grave ameaça. Com isso, Moraes se manteve a época da prisão preventiva, a prisão preventiva dos 2 suspeitos, apontando que há fortes indícios de autoria. Ele mandou prender alguém que ele supostamente era vítima. E a gente falou sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Moraes também se disse impedido de participar do julgamento colegiado de 2 recursos de inquérito que investigou a conduta de brasileiros suspeitos de utilizar sua família no aeroporto de Roma. O relator dessa ação, o ministro Dias Toffoli, esse que a gente está tratando aqui agora, né? Em outras investigações, na qual foi questionado sobre a manutenção na relatoria dos casos, o ministro não viu impedimento ou suspensão e continua atuando. Parte desse caso trata de situações mais amplas, que envolvem ataques não só a ele, mas também outros integrantes da corte. Você vê, a reportagem é grande. Eu não vou ler toda para você aqui, mas a Folha de São Paulo, não sei se aparece se eu botar aqui para vocês. Se a minha cara não aparecer, não vai aparecer. A Folha, bota aí, Bruno, o título. A Folha de São Paulo dizendo que o Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, juiz e vítima e acusador dos processos. Eles acordaram. Foi só acontecer com a Folha de São Paulo, eles acordaram. E o ministro já teve que dar uma pedalada para trás. Tinham rumores, eu vou dizer para vocês, tá? E eu não sei se vão se confirmar, mas eu tinha ouvido rumores de que haveria até prisão do Talhaferro. O ministro deu uma pedalada para trás, encerrou o inquérito e jogou dentro de um outro inquérito no qual ele está, o que o tornaria suspeito no grande inquérito, que é o das fake news, onde ele obviamente é suspeito. Afinal, na própria instituição do inquérito, eles dizem que eles são as vítimas. E eu não sei se já negou, eu recebi aqui alguma coisa durante enquanto a gente estava, mas eu acho que vai negar, né, essa questão do impedimento que foi levantado pelos... parece que já negaram. Negaram que o Alexandre tem interesse. Aí a defesa está dizendo aqui, a defesa do Talhaferro está dizendo, com todo respeito à defesa ao presidente Barroso, a defesa vai interpor o competente agravo regimental para que a questão seja analisada de forma pelo plenário. E está correto, tem que criar o desgaste. E esse é o objetivo. É o desgaste. É claro, todo mundo sabe que o Alexandre está impedido, mas o desgaste tem que acontecer. Vocês já imaginaram se esse Talhaferro começa a abrir o bico de verdade? Eu vou deixar quieto, não vou falar nada no programa de hoje. Quem viver, verá. Ó. Quem viver, verá, ó. Pode voltar para a câmera. Ó. O Alexandre vai ter que derrubar o X. Como eu disse aqui no início do programa. Ah, mas o X não caiu, Paulo. Você disse que ia cair. Eu falo, querido, só não caiu pelo desgaste que o ministro está sofrendo nesse momento. Já tem ordem, ele já derrubou até a conta, a 6ª conta que eu abri. A P Figueiredo BR-03. Já mandou derrubar a P Figueiredo BR-02 e o Twitter, o X, não cumpriu as decisões. O Alan dos Santos está no Twitter, velho. Vocês acham mesmo que o Alexandre vai deixar o Alan dos Santos e eu falarmos impunemente no X? Ontem voltou o Terça Livre. E eu vou lá só para irritar as pessoas. Eu vou no Terça Livre em algum momento. Alan, tô te avisando aí. Se vira que eu vou aparecer no Terça Livre. E aí, quando ele derrubar o X, o que vai acontecer? Aquilo que a gente já falou aqui. Quem estava fora do debate, quem está prestando atenção nas coisas da vida, vai olhar e falar, pô, mas não tem mais X no Brasil? Tem em 195 países, mas não tem no Brasil? Eu não acho que isso vai acontecer antes do 7 de setembro. Mas vai acontecer. Enquanto isso, os políticos, ou pelo menos uma parte deles,
estão fazendo as suas partes. Por isso que eu cobro da população. A população cobra dos políticos, eu sempre cobro da população. Eu sempre falo, é a população que tem que cobrar os políticos. Não tem que ficar esperando liderança de político. Vocês devem cobrar os políticos. A Carla Zambelli, inclusive, me disse, acho que ontem ou anteontem, que assinou finalmente o impeachment, mesmo debaixo da perseguição pesada que ela está, do risco de perder o mandato, ser presa e tudo mais, mas assinou. Mais bacana, Carol de Tone, né? Além de linda e maravilhosa, é uma guerreira corajosa. Uma mãe tá com uma filhinha linda. Talvez pensando nessa filhinha linda, ela esteja tomando as atitudes que tomou. Ela me mandou uma mensagem nesses dias dizendo: eu gostaria de te informar que eu designei como os relatores da PEC 8/21, que é a PEC das decisões monocráticas, lembra? Já foi aprovado no Senado, e a PEC 28/24, que é a da sustação das decisões que exorbitaram a competência do Judiciário, os deputados Felipe Barros e Luiz Felipe Jolians e Bragança. 2 outros craques. Então você tem uma PEC que tira o poder de certas decisões monocráticas pelo STF, maravilhosa, e uma outra PEC que dá ao Congresso o poder de falar assim, não, peraí, essa decisão foi absurda do STF. O Congresso vai sustar a decisão. Que é muito parecido com o que ocorreu na reforma do Judiciário de Israel. E ela, ao que soube, ia pautar nessa semana, não sei se teve hoje a sessão, mas disse que ia pautar hoje, ou está tendo, inclusive, a PEC 8/21, essa que limita o alcance das decisões monocráticas, a PEC 28/24, que garante ao Congresso o poder para sustar as decisões judiciárias, como eu acabei de falar, o PL 4754/2016, que torna crime de responsabilidade dos ministros supremos a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, o PL 658 de 2022, que modifica o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Só que a Carol de Tone me mandou essa mensagem fazendo um apelo. Falou: Paulo, a gente precisa envolver toda a sociedade brasileira nesse debate. O povo precisa ter ciência do que a gente vai apreciar aqui. E eu estou aqui falando com os 22 mil pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Acompanhem, pressionem, parem de bobagem nas redes sociais. Foquem no que é importante. Está na mão de vocês, de você de casa, do povo. Assinem o abaixo-assinado. Cobrem os políticos e rua no 7 de setembro. Se não for agora, vai piorar. Não pode abrir mão da oportunidade que a gente está tendo. Já falei aqui sobre o que é aproveitamento de êxito. Se a gente perder essa oportunidade, que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha misericórdia. Porque a gente vai merecer o que a gente está passando. A gente já fez muito para estar aqui. Mas a gente vai merecer. Quero dar um recado para você, Bruno. Isso não está no roteiro porque eu esqueci de colocar. Mas eu quero dar um recado para você sobre um dos patrocinadores fundamentais aqui para o canal do Paulo Figueiredo Show, que não é só patrocinador do Paulo Figueiredo Show, é patrocinador do Paulo Figueiredo Show, patrocinador do Oeste Sem Filtro, é patrocinador do Olavo do Carvalho, do Constantino, do Pavinato, e estão patrocinando cada vez mais gente direita, que é o pessoal do My Liberty, do pessoal do My Liberty Bet. E eu fiquei muito feliz de ter um pessoal que pode patrocinar o canal, está disposto a patrocinar a direita, que defende a pauta da liberdade, são bem libertários, a visão deles é bem libertária, e eles não é só da boca para fora, eles estão dispostos a realmente fomentar. Por quê? Porque eu estou vendo essas empresas de aposta, e eu sempre falei, minha posição em relação à aposta sempre foi muito clara para vocês. Apostar, para mim, é igual ao beber. Se você fizer de forma responsável, não tem problema nenhum. Né? Não sou o cara que acha que tem que fechar bar
eu não sou o cara da lei seca, né? Eu acho que as pessoas acreditam no povo e acreditam no indivíduo responsável pelos próprios atos. Aliás, fico muito curioso em ver uma campanha do ICL, os esquerdistas agora, contra os grupos de aposta, justamente quando os caras começam a apoiar o pessoal de direita. Então, apareceu alguém que começou a apoiar a direita, aparece o ICL dizendo, nós somos contra apostas, o Felipe Neto, não, nós somos contra apostas, Então, desconfie, sempre tem um pé atrás. No My Liberty Bet a gente sabe que não está por trás a Rede Globo, não está por trás o PCC, não está por trás o crime organizado, está por trás gente que quer apoiar a gente. Então o projeto deles é muito bacana, e uma das coisas que eu mais gostei é que no My Liberty você pode fazer aposta política. Então você pode entrar lá, por exemplo, tinha um patrono que até deixou de ser patrono essa semana, que ficava me enchendo o saco, falando, não, Paulo, você tem que apostar aqui, casa dinheiro comigo, que quem vai ganhar vai ser a Câmara ou vai ser o Trump. E eu falo assim, agora eu falo para ele, entra no My Liberty e faz a aposta lá. Lá é o lugar certo para você fazer a aposta e não lá no grupo de patronos. Então, tem o QR Code aqui em cima, tem um link na descrição, você tem 500 reais de bônus para você apostar desde que você seja em aposta esportiva ou aposta política, nada de ficar apostando em loteriazinha, jogo do tigrinho, essas porras, isso aí é que destrói as pessoas. Então, mete bronca, eu confio na sua capacidade, sou teu pai para ficar dizendo para você o que você vai fazer, não. Vou falar ainda sobre a questão da censura, não é ainda que eu vou falar de Marçal, tem muita gente no site louco para eu falar no Marçal. E agora tem alguém dizendo louco para parar de falar no Marçal. Eu vou falar um pouquinho do Pablo, mas vou falar aqui no final do programa. Vou deixar para falar agora sobre a conexão, porque eu não sei se vocês viram essa bomba de ontem. Essa foi muito louca. O Mark Zuckerberg finalmente admitiu que o governo Biden pressionou o Facebook. Prestem atenção nessa notícia. O governo Biden, não é a palavra do Paulo, eu passei anos falando que havia censura das redes sociais, né? Aí eu discutia com o pessoal na Jovem Pan, já estava na Jovem Pan. Isso é teoria da conspiração, não tem censura nenhuma. Eu não vou fazer aqui ficar. Mas lembrem da Mônica Bergamo dizendo que não havia censura na Jovem Pan, que na verdade a Jovem Pan estava sendo beneficiada pelo algoritmo. Lembram da campanha tentando brigar contra a Jovem Pan? Agora, nesse momento, a gente aí com 20 e poucas mil pessoas nos assistindo, e era tudo teoria da conspiração, E agora a gente tem o próprio Mark Zuckerberg falando. E o que ele disse, né? Em uma carta enviada ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, esse é o mesmo deputado querido Jim Jordan que divulgou as decisões do Alexandre, que começou os chamados, que às vezes as pessoas chamam de Twitter Files, né, os arquivos do Twitter, mas foram as decisões do Twitter feitas pelo Alexandre, foram divulgadas por esse mesmo deputado. Então, esse deputado, Mark Zuckerberg, fez revelações sobre a pressão que a empresa sofreu por parte do governo Biden para censurar certos conteúdos relacionados à Covid e ao caso do laptop Hunter Biden. 2 casos que a gente noticiou bastante aqui, os conservadores faziam muito. Eu vou perder um segundinho aqui lendo a carta para vocês, né? Ao honorável Jim Jordan, o presidente do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Presidente Jordan, eu agradeço o interesse do comitê na moderação de conteúdo em plataformas online. Como você sabe, a Meta produziu milhares de documentos como parte da sua investigação e disponibilizou uma dúzia de funcionários para entrevistas transcritas. Ou seja, isso é o Congresso dos Estados Unidos fazendo aquela investigação que eu disse que o Brasil entrou na esteira, né? Além da nossa cooperação com a sua investigação, agradeço a oportunidade de compartilhar o que eu tirei desse processo. Há muita discussão agora sobre como o governo dos Estados Unidos interage com as empresas como Meta. Quero deixar claro que a nossa posição, eu quero deixar clara a nossa posição. As nossas plataformas não são para todos. Estamos promovendo o discurso e ajudando as pessoas a se conectarem de forma segura. Como parte disso, ouvimos regularmente de governos ao redor do mundo e outros
com várias preocupações sobre o discurso público e a segurança pública. Isso inclui especificamente o Brasil, né, que é um dos mais, que a meta tenha termo de acordo, de conduta e etc, etc. Em 2021, altos funcionários do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente as nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira, e expressaram muita frustração com as nossas equipes quando nós não concordamos. Deixa eu repetir o que está sendo dito aqui. O dono da Meta, financiador do Partido Democrata, está dizendo, numa carta pública ao Congresso dos Estados Unidos, que o governo do Joe Biden, o governo da esquerda americana, pressionou repetidamente as equipes por meses para censurar conteúdo sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira. No final, aí a diferença para o Brasil, né? Agora vai entrar a diferença no Brasil. Porque ele diz o seguinte: no final das contas, foi nossa decisão remover ou não o conteúdo. E somos donos das nossas próprias decisões, incluindo as mudanças relacionadas à Covid-19 que fizemos em nossa aplicação na esteira dessa pressão. Ou seja, eles assumem a responsabilidade. Acredito que a pressão do governo estava errada e lamento não termos sido mais francos sobre isso. Ou seja, lamenta ter escondido do público. Também acho que fizemos algumas escolhas que, com o benefício da retrospectiva e de novas informações, não faríamos hoje. Ou seja, hoje todo mundo já sabe que as bostas que a velha mídia empurrava goela abaixo, sua goela abaixo sobre a Covid-19, e que nós não podíamos sequer falar nas redes sociais contra, eram falsas. Como eu disse às nossas equipes na época, sinto fortemente que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer governo em qualquer direção. Ouviu, Moraes? E estamos prontos para reagir se algo assim acontecer novamente. Eu espero que vocês façam os mesmos no Brasil, porque no Brasil vocês estão obedecendo todas as ordens do Alexandre e quem contrariou foi o X. Será que vocês vão tomar Mark Zuckerberg? Será que vem uma postura assim do Mark Zuckerberg? Já imaginaram Instagram, WhatsApp e Facebook saindo do Brasil? É o que diz aqui o Mark Zuckerberg. Vou repetir. Estamos prontos para reagir se algo assim, a pressão de qualquer governo em qualquer direção, acontecer novamente. Ele continua, não é só a Covid. Em uma situação separada, o FBI nos alertou sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden e a Burisma na preparação para a eleição de 2020. Naquele outono, quando vimos uma história do The New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos essa história para verificadores de fato. Quem fez o meu curso sabe que verificadores de fato são todos dominados pela esquerda, para revisão e rebaixamos temporariamente, enquanto esperávamos por uma resposta. Desde então ficou claro que a reportagem não era desinformação russa. Em retrospecto, não deveríamos ter rebaixado, que eles querem dizer shadow ban, escondido. Lembra quando diziam para você que não existia negócio de shadow ban? Ele está admitindo na carta. Nós fizemos shadow ban da história. Shadow ban é o que eles estão fazendo aqui com o canal. É quando o canal ele para de aparecer para as pessoas da forma que apareceria um outro conteúdo. E aí vocês podem ver que tem canais de outros veículos, até de direita, mas que tem conchavos lá no STF ou em outros lugares, que não sofrem nenhuma consequência. A mim vocês não têm dúvida, né? Eu não tenho um amigo que recebe as decisões do Alexandre de antemão me protegendo. Eles dizem, mudamos nossas políticas e processos para para nos certificar de que isso não aconteça novamente. Por exemplo, nós não faremos mais shadow ban de assuntos nos Estados Unidos. E aí ele continua falando sobre a doação eleitoral que ele fez para várias ONGs que eram para garantir a segurança eleitoral, e o que aconteceu foi que essas doações acabaram em benefício do Partido Democrata, acabaram, na verdade, sendo utilizados para fraudar a eleição americana.
E eu mostro esse assunto aqui porque ontem, por exemplo, eu abri uma caixinha de pergunta no próprio Instagram do Mark Zuckerberg, a minha quarta conta, Realpe Figueiredo 04, e eu abri uma caixinha de pergunta e me colocaram lá, quem é o chefe do Alexandre? E eu respondi o que eu acho, que não é que o Alexandre tem um chefe. Existe uma agenda global de censura. E o Mark Zuckerberg, e o Alexandre de Moraes é simplesmente o mais proeminente e o mais ousado do mundo. Então o vírus é o mesmo no mundo inteiro. É o vírus da censura da esquerda, é o vírus da censura da esquerda pós-moderna, que acredita na pós-verdade, que acredita que a ordem do discurso é um mero instrumento de poder. Esse vírus é um vírus global. Só que o sistema imunológico do Brasil é pior. Então, nos Estados Unidos, o que nós soubemos foi que o Biden ameaçou as redes sociais dizendo, olha, se vocês não removerem o conteúdo que a gente está falando, a gente vai tirar de vocês a proteção do que se chama aqui de Section 230, que é uma proteção de blindagem legal que as plataformas têm para não serem processadas pelos indivíduos. Então, se alguém me calunia no Globo, por exemplo, eu posso processar o jornalista e o Globo. Mas se alguém me calunia no Twitter, eu não posso processar o Twitter, só posso processar o indivíduo. Isso se chama de proteção do Section 230. E o Biden ameaçou retirar isso. E foi o que ele podia fazer. Então não é que o Partido Democrata, e é importante dizer que esse pessoal das redes sociais, assim como a Folha de São Paulo está agora sentindo a dor da censura, e o Mark Zuckerberg está agora sentindo a dor da censura, essas pessoas são as que fomentaram que isso chegasse até aí. Eu não as isento de responsabilidade. Porque não é, por exemplo, que o Partido Democrata não queira censurar o X. Ou derrubar o X, como fez o Maduro na Venezuela. Ou mandar prender o diretor do X, como fez o Alexandre de Moraes. Ou prender efetivamente o fundador do Telegram, como fizeram os franceses. A França, de onde, aliás, o Rumble já tinha saído. Né? Justamente você vê. É o cumprimento da ameaça, né? Porque o fundador do Telegram foi preso sendo responsabilizado por ações de terceiros na plataforma dele. Não é que ele deixou de remover, é que permitiu. E isso é um aviso para o Elon Musk, porque eles vão tentar alegar que o Elon Musk também permitiu trocas de conteúdo. E esse é o problema. Não é que eles, por exemplo, se eles tivessem o poder para mandar o opositor para campo de concentração, como fazem os chineses, os franceses teriam feito. O Partido Democrata, se pudesse censurar jornalista, como fez o Alexandre, cancelar passaporte, se pudesse fechar o Rumble, se pudesse fechar o X, eles tinham feito. O vírus é global, é da esquerda no mundo inteiro. É que nas democracias consolidadas, isso fica mais difícil porque o poder é mais difuso, tem check and balance. E foi construído para ser assim. Na França, não. A França realmente é um país que o iluminismo francês não é o iluminismo britânico. Né? E no Brasil você teve um homem que foi mais ousado do que qualquer um, e as instituições brasileiras, o sistema imunológico, os checks and balances não funcionaram. O Senado escalou, botaram banana na presidência do Senado, com apoio, inclusive, do Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro não soube responder a esses avanços, tentou, como pôde, mas não soube contra-atacar esse tipo de coisa. Inclusive, indicou 2 ministros para o STF que compactuaram com essa agenda de censura, também não foram um freio e um contrapeso aos abusos do Alexandre de Moraes. E os militares botaram galho dentro. Mesmo quando tiveram a oportunidade de agir, dentro da lei, dentro do império da lei, não agiram. Então o sistema imunológico do Brasil não funcionou. Daí o cara cresceu, virou esse monstro, que parece que a gente está na Venezuela, no Brasil, porque o sistema brasileiro não teve anticorpos. Mas isso traz também
uma oportunidade que eu diria grande nessa situação, porque nós temos, ao contrário dos Estados Unidos, onde a coisa está difusa no FBI, você vê a administração Biden, Deep State, etc., uma coisa muito enraizada. No Brasil, justamente por essa ousadia, por ter uma figura que capturou o que aconteceu, a gente tem uma figura única para bater, para derrubar. E não é que vai resolver o problema global, mas vai, como o Homero disse agora há pouco, essa é uma luta que não vai parar, mas a gente vai mandar um aviso. E esse aviso é para os tiranos do globo inteiro. E a gente vai servir de exemplo para o mundo inteiro. Que quem for tão ousado, fizer o que o Alexandre fez, vai sofrer as consequências. Mas o povo tem que fazer a sua parte. Tem que assinar o abaixo-assinado do impeachment. Tem que ir para as ruas no 7 de setembro. Tem que cobrar os parlamentares, tudo que eu estou dizendo aqui. E não perder tempo com assuntos estúpidos. A gente está encerrando o programa e eu quero saber com vocês, ainda devo falar de Pablo Marçal? Sim ou não? Muita gente no chat me pedindo para não falar e muita gente no chat pedindo para falar. Muita gente pedindo para eu ignorar, muita gente pedindo para eu falar. E tô vendo aqui gente sentando o pau no chat em cima de mim por causa desse assunto. Um monte de gente que anda hipnotizada, eu digo hipnotizada aqui do ponto de vista técnico, hipnotizadas pelo Marçal. Teve gente até mandando mensagem para mim, dizendo que, Paulo, por você ter exposto, eu tô cancelando o apoio a você, etc. Até patrono, teve até patrono Gold cancelando a assinatura. E eu quero dar um recado muito importante para as pessoas. Chama a câmera 2 aqui, Bruno. Quero dar um recado aqui para a audiência. Para você que está me pressionando, falando que vai retirar apoio, vai retirar patrocínio, caguei para você. Caguei. Isso não é arrogância. Se você acha que você compra as minhas opiniões com apoio, você pode ir para PQP. De forma muito clara, igual o Elon Musk. Eu não sou rico igual o Elon Musk, né? O Elon Musk deixou uma frase: se você acha que você vai me comprar com no dinheiro de anunciante, vá para PQP. Eu estou dizendo para você que acha que vai me comprar com apoio, você pode chegar com apoio aqui, porra, com um checão de 1 milhão. A minha opinião é a minha opinião. Vocês vão quebrar a cara. Primeiro eu tenho que dar uma má notícia para vocês. O meu número de apoios na semana passada para essa semana aumentou. Então, para cada apoio que eu perdi, graças a Deus, vieram outros para substituir. Não é porque os gafanhotos do Pablo Marçal são mais barulhentos, para quem quiser entender a metáfora, que eles são os maiores animais do pasto. Né? Segundo, mesmo que, digamos, eu tivesse tomado aqui um tombo, tivesse perdido centenas de apoios, tivesse perdido todos os meus apoios, eu ia continuar, mesmo que eu não tivesse aqui com uma puta audiência no programa, eu ia dizer para vocês, eu ia continuar falando o que eu penso. E quem me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo sabe que faz tempo que eu aprendi que não é para jogar para a plateia. Eu acredito que falar a verdade, que ao falar a verdade o melhor vai acontecer. A verdade com V maiúsculo. Eu sou cristão, eu acredito que Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a minha fé no Logos é a minha fé na verdade. Então o meu apoio, o meu acordo com quem me apoia é o seguinte. Esse é o meu acordo. Cláusula 1. Eu vou relatar todos os fatos com o máximo de realismo que eu conseguir. E eu vou te dar minha opinião honesta sobre esses fatos. Cláusula 2. Eu vou brigar até o fim pela sua liberdade. É só isso que eu tenho para te oferecer. Não tem cláusula de fidelidade a Bolsonaro, não tem cláusula de fidelidade ao público, e muito menos a Marçal, Marcel, Marcil. Então vou ter momentos que você vai me odiar, né? Eu já estou acostumado. Lembra quando eu dizia que o Sérgio Moro era um picareta e eu apanhava que nem boi ladrão? Ele se revelou.
Lembram quando eu critiquei o Bolsonaro depois do recuo dele no 7 de setembro, da cartinha de desculpa para o Temer? As consequências vieram. Quando eu joguei banho de água fria na turma do Tic-Tac, 72 horas nos quartéis. Quando eu falei dos generais. Lembram quando eu falei dos generais? Ah, meu Deus. Quando eu esculhambei o pessoal do 8 de janeiro pela burrice enorme que estavam fazendo. Falei, nossa, fui massacrado tantas vezes. Vocês podem me xingar, vocês podem me amar. A realidade é uma só e sempre vai ser. Só existe uma realidade, só existe uma verdade. E é a ela que eu sirvo. Ah, mas a multidão, as pessoas estão gritando, nossa, tem muita gente se gritando, não sei o quê. Queridos, a multidão mandou crucificar Jesus e soltar Barrabás. A multidão adorou o bezerro de ouro. Eu não me curvo à pressão. Eu não me curvo à pressão. Isso, o nome disso não é arrogância, não. É convicção. Né? Como Dom Quixote, eu sei quem eu sou. Quando eu digo que eu vou defender a sua liberdade, eu vou defender a liberdade de todo mundo. Vale, inclusive, para a liberdade do Marçal. Então, quando saiu a notícia da censura dos perfis dele, a minha posição acho que foi inequívoca, para não deixar, apesar de, nossa senhora, as pessoas são realmente, muitas vezes, têm muita dificuldade de interpretação de texto, mas eu não sei como alguém pode interpretar isso como apoio à censura. Teve gente que disse que eu estava apoiando a censura. E aí eu leio assim, não importa o que você pensa, não importa o que você pensa sobre o Pablo Marçal, qualquer tipo de censura ou a ele ou a qualquer outro candidato é simplesmente errado e inadmissível. Nós precisamos chutar as bundas desses burocratas que acham que mandam nas eleições de uma vez por todas. A começar pelo Careca no 7 de setembro. Paulo, você está defendendo a censura? Eu falo, puta merda. Não sei ser mais claro que isso. Foi a minha primeira manifestação. E foi minha e foi de todo mundo da direita, até o Bolsonaro, que não quer ver o Marçal nem pintado de ouro. Né? O Marçal faz esse jogo de picareta, isso é uma das coisas que me incomoda, de fingir que ele tem boa relação, tem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro não quer saber, ele que se manifesta, não sou porta-voz do Bolsonaro, mas não quer saber do Marçal nem pintar de ouro. É totalmente fajuto, é um golpe sendo aplicado. Ainda assim, sem querer saber do Marçal nem pintar de ouro, o Bolsonaro foi lá e não criticou a censura. A minha primeira manifestação foi aquela, eu fui ver a decisão, e aí eu fiz o meu papel de jornalista, pedi a decisão original, li a decisão inteira e consultei 5 advogados eleitorais, 5. Um deles, inclusive, eleitor do Marçal. E a Flávia Ferronato fez uma avaliação, que foi a avaliação que todos os profissionais do direito fizeram para mim, que a decisão do TRE de São Paulo tinha embasamento, mas que optar por derrubar todos os canais oficiais e não só os vídeos que ofereciam remuneração, porque o problema eram os vídeos que ofereciam remuneração, porque era uma violação clara da lei eleitoral, eles eram exageradas ainda mais para o liminar. E o problema da história é que o TSE, esse TSE, o TSE criou um precedente nas últimas eleições, criado pelo Alexandre, que você podia derrubar perfil de candidato à torta e à direita. Então, por mais que as acusações sejam graves e bem fundamentadas, ao que me parece, sim, me parece que o Pablo, ao que eu vi, violou mesmo a lei eleitoral, e ele pode ter a eleição, inclusive, cassada, o que seria um problemaço, porque você tem alguém que viola a lei e os tribunais cassando a decisão do povo. Um horror, uma desgraça. Mas você não pode tomar uma decisão dessa liminar e censurar o cara, ou seja, censura, nem pensar. Mas o culpado pela censura ter se normalizado é justamente o Alexandre, do qual o Marçal não quis falar de jeito nenhum. Ele, deixando claro, ele arregou na entrevista comigo para não falar do Alexandre. E aí depois eu fui saber que o presidente do partido Marçal, que não é só o presidente do partido Marçal, é o cara que bancou e garantiu a candidatura do Marçal,
é ligado ao Alexandre e ao Temer a ponto de tirar a onda dizendo que tem acesso antecipado às decisões do Alexandre. Tem áudio do cara. Não vou botar o áudio aqui no programa porque o áudio é ruim. Mas leiam, procurem. Notícia do Paulo Capelli no Metrópole, muito bem dada. Então, eu não vou nem entrar nas questões do PCC aqui. Não vou entrar. Eu acho curioso que o Alexandre e o PCC tenham um ponto de convergência que, por outro lado, está ligado ao Pablo Marçal, que não quer falar do próprio Alexandre. Eu gostaria de fazer essas perguntas numa entrevista. Mas o cara só quer ser entrevistado pelo camarote, pela vaca da Globo News, que é mole. Aí o nego cai na burrice de fazer perguntas sobre o Cariani. O nego é muito burro. Ah, mas Paulo, ele disse que não conhece o cara do Avalanche direito. Será? O cara que brigou com a executiva toda para garantir a candidatura dele, que agora tá puto, dizendo aos 4 cantos que foi traído pelo Marçal. E tem até um ponto interessante nisso, porque ser traído, né? Apesar do cara ser possivelmente um bandido, até entre os bandidos normalmente há honra. Você quer ver uma coisa que todo mundo fala do Arthur Lira, e até do Valdemar. Valdemar tem essa reputação também. Esses caras têm palavra. Então, óbvio que não são pessoas boas, mas tem palavra, né? A honra entre os ladrões. E o cara tá se sentindo traído. E Paulo, Valdemar, já que você está falando do Valdemar, e se fosse o Valdemar, vocês acham que se fosse o Valdemar, eu não ia estar cobrando? Vocês acham que eu não ia cobrar o Bolsonaro? Vocês estão malucos? Há quanto tempo que eu não dou porrada no Valdemar? Quem cobrou mais o Valdemar que eu? O Valdemar deu uma entrevista para mim nos Pingos nos Is, que eu acho que eu empalei o Valdemar ao vivo no ar. No auge da disputa eleitoral. Eu pô, mas você tá dando porrada? Eu tô, pô, é meu trabalho, cacete. E as pessoas precisam aprender as duas coisas que o Olavo de Carvalho fala. Falava, né? Primeiro, que vocês não podem ter só 2 neurônios, o contra e o a favor. Ou seja, você pode até votar no Marçal, mas você deve ter espírito crítico. Você deve ter desconfiança de quem ele é. Você deve querer que a imprensa revele as informações sobre ele. E eu digo para vocês, a minha avaliação, todo o comportamento dele é de um con artist, um picareta, um golpista profissional. Eu não sei se é, mas se comporta como. E eu digo isso para vocês, assim, eu vou contar até uma história pessoal. A minha mulher adorava, até a semana passada, o Marçal. Ela encheu o meu saco. Vocês sabem como que a capacidade que mulher tem de encher o saco? Ela encheu o meu saco para entrevistar o Marçal. E ela que chamou minha atenção para ele como fenômeno em primeiro lugar. Depois que ela viu a forma, eu mostrei as conversas que eu estava tendo. Depois que ela viu a forma que o cara lidava comigo de um jeito e era outro completamente nas redes sociais, ela ficou extremamente decepcionada. Porque ela viu o sujeito ser 2 caras. Dizendo, por exemplo, que eu tinha armado uma arapuca. Publicamente ele falou, armou uma arapuca. Mas em privado, no mesmo dia, junto na mesma hora, ele estava me chamando de herói, agradecendo pela minha luta. E ainda me agradeceu especificamente pela sinceridade com ele o tempo inteiro, no privado. Então o cara te diz que você tá armando uma arapuca, te esculhamba publicamente, finge que não conhece seu nome, não sei o quê, e no privado tá trocando ideia, te chamando de herói, agradecendo tua luta e agradecendo pela sinceridade. Quem é o verdadeiro Pablo Marçal? E eu me ofereci para divulgar as conversas. Aí eu falo, Pablo, posso divulgar as conversas da gente para o público saber? O que o cara faz? Muda a configuração do WhatsApp para apagar as conversas. O que não adiantou nada, porque eu tenho print e tudo. E tá aqui para você, Pablo, ainda. Se você me autorizar, eu divulgo. Por favor. Não vai arregar de novo. Igual arregou da entrevista. Que é isso, gente? Que pessoa é essa que morre de medo da verdade? Eu topo ser entrevistado, eu topo divulgar meus prints, eu debati com todo mundo no Brasil, topei todos os debates por qual me chamaram. Toda a porra toda que todo mundo quis.
Porque eu sou eu. Eu sei quem eu sou e eu sou eu. Ame ou me odeie, não tem problema. Quem tem que me amar é minha mulher e eu torço muito para minhas filhas. Mas esse comportamento... Ontem eu falei no telefone, ao telefone, né, se deu certo, falei ao telefone, com um pastor muito conhecido no Brasil. Eu não vou dar o nome dele aqui, mas vocês podem imaginar quem é. E aí ele estava me contando que o Marçal tretou com ele e colocou até a mulher do pastor no meio. Inventou mentira de que ela ia fazer negócio nos Estados Unidos, tratamento por causa dele, por causa do mal que ele fazia para ela, etc. Sabendo que estava mentindo. Aí depois passou um tempo e o cara disse que queria pedir desculpa, porque pegou muito mal na comunidade evangélica, mas que queria fazer esse pedido de desculpa em uma live. Aí o pastor falou, mas se você pedir desculpa, tá pedindo desculpa, acabou, encerrado o assunto. Não, eu quero fazer numa live. E me desculpem, isso é muito oportunismo. Isso é o oposto que prega o cristianismo. O cristianismo, as coisas que fez no Rio Grande do Sul, o cristianismo diz que o que sua mão direita fizer, a tua esquerda não deve saber. Caridade propagada é caridade inválida para o cristianismo. E essas posturas de ser um publicamente e ser outro privadamente, eu digo para vocês, graças a Deus, eu tive o privilégio, né? Eu tenho o privilégio de conhecer e ter lidado mais com o Trump do que com o Bolsonaro. Minha relação era mais próxima, né? Eu tive mais oportunidade de proximidade de lidar com o Trump do que com o Bolsonaro, mas também bastante com o Bolsonaro. E uma coisa, pode perguntar ao Rica Perrone, o Rica Perrone diz isso numa entrevista, ele fala assim, cara, a gente está acostumado a entrevistar o cara e o cara ser um fora da câmera e o outro dentro da câmera. O Bolsonaro é o mesmo cara, não tem mudança de personagem. Eu tive com o Bolsonaro em ambientes sociais, é o mesmo cara. Todo mundo fala isso. Não é um show, não é para aparecer. O Trump é a mesma coisa. Você acha que aquele cara é engraçado? Cara, as reuniões com o Trump são as coisas mais engraçadas do mundo, cara. Parecia que eu tava num episódio O Aprendiz. Pô, negociar com o Trump, cara, ele é tão duro quanto ele diz que ele é. Eu acho que não tem outro brasileiro que tenha negociado 3 contratos com o Trump. Então, isso é personalidade, isso é gente autêntica. E eu gosto de gente autêntica. Eu procuro ser autêntico. As pessoas me encontram na rua e falam, Paulo, você é igualzinho no teu programa. Até os palavrões você fala. Eu falo, pô, mas é porque eu sou um só. Dá trabalho ser muitos. A segunda coisa que o Olavo falava que o brasileiro precisa recobrar é o senso das proporções. Ele precisa ter senso das proporções das coisas. Por exemplo, a derrubada de uma rede de um candidato que cometeu o crime eleitoral, ela não é a mesma coisa que censurar, por exemplo, um perfil de um jornalista que está te criticando, uma autoridade governamental. Você tem a mesma natureza da censura, mas você tem proporções totalmente diferentes. E por que eu sou cobrado, e me posiciono, de cobrar, de ter uma postura em relação à censura do Pablo Marçal, mas o Pablo Marçal não é cobrado pelos seus eleitores de ter uma postura em relação à minha censura, ou a do Constantino, ou a do Alan, ou a da Ludmilla, ou a do Homero Marchese. Por que o eleitor não cobre e passa pano? Falta de senso das proporções. E certamente ser censurado não é a mesma coisa que você tomar uma facada ou um tiro de um sniper. Como disse o próprio Pablo, tá aí a postagem dele. Bolsonaro tomando a facada em Minas, o Trump tomando o tiro na Pensilvânia e o Marçal censurado. É um oportunismo tão grande que falta senso do ridículo. E aí você vai vendo essas atitudes e eu falo, pô, eu sou curioso se o Marçal é um golpista ou é um cara marqueteiro que tem boas intenções. Eu vejo esse tipo de coisa e falo, isso é comportamento de golpista.
todas essas coisas. O Valdemar tem uma aliança com... De novo, senso das proporções. Se o Valdemar faz uma aliança negativa que a gente não gosta com o MDB, isso não é a mesma coisa que o presidente do partido do cara tá andando em jatinho com outro PCC. Da mesma forma que eu questionei o Flávio Dino recebendo líder do tráfico de drogas lá, ou melhor, o secretário do Flávio Dino, não foi o Flávio Dino, eu tenho que questionar esse tipo de coisa. O cara que tinha carro, que andava com carro bancado por quadrilha de golpista, ou o presidente do partido se gabando de saber as decisões do Moraes, de ter ser garantido pelo Temer, aí volta o Tico e o Teco contra o a favor. Ah, então, Paulo, você é contra o Marçal e você é a favor do Nunes. Tá apoiando o Nunes. Eu falei, que mané Nunes, meu filho? Eu fui o primeiro a criticar o apoio do Bolsonaro ao Nunes, você tá doido? Fui eu que falei, antes do Ricardo Salles falar, muito bem dito, acho que ontem no Braddock Show, fui eu que falei sobre o Rodrigo Garcia, o coordenador de programa de governo, sei lá do Nunes, ser muito ligado ao Dória e amigo íntimo, ênfase aqui no íntimo do Alexandre de Moraes. Mais íntimo que o Frota. Eu falei. Agora, como disse o Cláudio Dantas ontem também, muito bem, o sistema nunca tem um candidato, o sistema tem vários candidatos. E eu chamei o Nunes para uma entrevista. E ele aceitou. Aliás, hoje, o assessor de imprensa ficou de me dar uma data ontem e falou que a data da entrevista com o Nunes vai ser dada hoje. Ele sabe que eu vou perguntar sobre esse tipo de coisa. Inclusive sobre o Alexandre, inclusive sobre o Rodrigo Garcia. E se ele correr, eu vou chamar de arregão igual. E amanhã, às 15h, aqui, nesses mesmos canais, e no Fio Diário, eu vou entrevistar a Marina Helena, do Partido Novo, que ficou agora conhecida como a candidata preferida do Carlos Bolsonaro. Eu não a conheço, estou indo muito interessado, não sabia nem o nome da Marina Helena, coitado, chamei ela de Maria Helena várias vezes, mas também aí tem um problema que eu tenho uma dificuldade crônica com nomes, né? Eu realmente tenho dificuldade crônicas com nome. Mas eu vou entrevistá-la e convido você a assistir. Já chamei para ser entrevistado o Ramagem, o delegado Ramagem, no Rio de Janeiro. Tá rateando, hein? Tá rateando. Ah, não, eu vou depois do Eduardo Paes. Não, eu sei que você vai fazer perguntas difíceis. O Ramagem, que é um cara com quem eu me dou bem, tá dizendo que tá receoso em fazer entrevista comigo. Me pareceu, não tá dizendo não, me pareceu receoso em fazer entrevista comigo, porque sabe que eu vou fazer perguntas difíceis para ele. E é da vida, pô. Vou pra entrevista para ficar puxando o saco de candidato? No fundo, há uma incompreensão sobre o meu trabalho. O Eduardo Paes, que já foi meu chefe, eu já trabalhei para o Eduardo Paes. Tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme por ele, apesar de apoiar. Se eu for, eu digo, a diferença, aliás, minha para os caras da Globo News é que eu digo para você. No Rio de Janeiro, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu votaria provavelmente no Ramagem. Eu vou entrevistar também essa menina Espósio, Carol Espósio, eu acho. Essa que entra com as ações, é a candidata do Novo, essa que entra com as ações contra as ações pelo Novo o tempo inteiro, um trabalho muito legal. Mas se eu tivesse votando, não posso ir ao Rio votar, gostaria de ir, eu ia votar no Ramagem. Vocês sabem a minha opinião, mas eu me dou muito bem com o Eduardo. O Eduardo tem medo de ser entrevistado por mim. Já mandei 3 mensagens para ele, sempre me respondeu a vida inteira, e essas 3 mensagens não me respondeu. Eduardo Paes, né? Não Eduardo Bolsonaro. E tudo bem, ué. Que bom que as pessoas têm medo de ser entrevistadas por mim. Quem não tem nada a temer, acho que tem menos medo, tem que ter menos medo. E é isso, e jornalismo é isso. E digo mais, isso tudo é para que a confusão a respeito do meu trabalho não é fazer campanha para fulano ou fazer campanha para Beltrano. Meu trabalho é cavar para que você tome a sua decisão da melhor forma possível. Quem vota é você. Em São Paulo, eu não sei qual que seria o meu voto. Eu tô com esperança aí nessa Marina. Mas o espaço continua aberto para você, Pablo. Para você
encontrar a luz, mostrar que eu estou enganado na minha percepção atual sobre você, a entrevista, até o final da sua candidatura, o espaço continua aberto para você dar entrevista. Mas eu acho que você não vem, porque essa impressão que eu acho que você não vai me tirar, que eu tenho, é que as pessoas já caíram no seu golpe. As pesquisas estão boas para você. Eu não sei se essa última pesquisa é tão confiável assim, vamos ver. Mas que você não precisa mais. Já conquistou, eu vejo as pessoas no chat, né? A forma como o eleitor age é decepcionante, é triste, porque eu não queria que nenhum eleitor de ninguém fosse assim. O sujeito fica fazendo um papelão, faz o M. Porra, aí coloca um Mzinho, eu já sei imediatamente que é M de mongoloide. Que as pessoas estão hipnotizadas. Isso não significa que todo mundo que vai votar no Pablo Marçal é mongolóide. Só as pessoas que agem de forma hipnotizada. Desconfiem de políticos. Se amanhã, Deus me livre e guarde, eu tiver que me candidatar a um cargo público, spoiler, não vai acontecer, desconfie de mim. Me cobre. E eu já disse, eu não tenho certeza de que o Pablo Marçal é golpista. Ele só tem toda a pinta de golpista. E também é o seguinte, se você quiser votar num golpista, é também direito seu, Você fala, eu vou votar num possível golpista para tirar o Boulos, porque o Boulos é um golpista garantido. Eu falo, tá bom, vota. E tomara que não seja. Porque eu gosto das coisas que o Pablo Marçal fala. E eu adoro ver ele destruindo o imbecil do camarote. Mas ao mesmo tempo é muito fácil, porque o camarote é muito burro. Tem cara de burro. E aí tem a vaca do lado ajudando. Então a Globo News é quase que uma fazendinha, né? Você tem o burrinho, você tem a vaquinha, você tem a cobra, você tem a leitoa. Daqui a pouco eles deviam cobrar ingresso, né, para as crianças visitarem o estúdio da Globo News, né? Dão comidinha. Eu levo minhas filhas nas fazendinhas. De levar na Globo News, dá comidinha, faz carinho nos jornalistas, né? É muito fácil. Enfrentar uma entrevista com um jornalista de verdade, aí é outra história. Bom, quem vai enfrentar a entrevista com um jornalista de verdade é a Marina Helena. Bota aí de novo pra gente, Bruno. A Maria Helena, amanhã, às 15 horas, candidata pelo Partido Novo. Vou fazer várias perguntas para ela, inclusive sobre o Alexandre, de quem ela tem sido muito vocal, tem defendido desde o início, tem ido para a manifestação dizendo que quer o impeachment do Alexandre. Então, eu já gosto bem mais dessa postura. Até lá, eu espero vocês. Obrigado pela enorme audiência de hoje, mais uma vez. Até amanhã, às 3 horas, e quinta-feira tem Paulo Figueiredo Show no mesmo horário, mesmo local. Vê se você está inscrito no canal. Entra no meu site aqui embaixo. Se você gosta do meu trabalho, me apoie. Minha promessa para você é continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Não é arrogância, não é nada disso. É simplesmente jornalismo de qualidade. Um beijo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe especialmente São Paulo. Até amanhã. Figueiredo.